O videogame se tornou uma das formas mais avançadas de mídia digital. Eu acho que existe uma ânsia de participar da mídia. E coube aos criadores de jogos satisfazer esta ânsia. Parte da minha ambição é tornar o jogador tão participante quanto eu. Os jogadores se transformaram em deuses. Ele é onisciente, todo-poderoso e tem que tomar todas as decisões importantes. Eles podem se expressar através das ferramentas criadas pelos desenvolvedores de jogos. Para o bem... A gente dá esse poder a você. E para o mal. Mas você decide o que fazer com ele. Do videogame. 1958. William Higginbottom distraía os visitantes com seu osciloscópio no laboratório Brookhaven, em Nova York. Tênis para Dois foi o primeiro jogo de computador e deu início a uma indústria que nos anos 80 entreteria milhões. Eu acho que em vários jogos, nos primeiros videogames, as influências culturais mais importantes vinham da época. Quando a gente se lembra como foi o período de 80 a 85, todo mundo estava preocupado com os mísseis balísticos intercontinentais e a corrida armamentista. Naquela década, o presidente Ronald Reagan propôs melhorar a defesa dos Estados Unidos ao lançar uma iniciativa defensiva estratégica apelidada pela imprensa de Guerra nas Estrelas. The question is rather, will the Soviet Union be the only country to possess them? The choice is ours. Se a gente pensa no programa Guerra nas Estrelas do Reagan, essa ideia de criar um escudo protetor computadorizado em volta dos Estados Unidos, capaz de destruir os mísseis do país invasor, parecia uma versão em escala gigante do Missile Command, um dos jogos mais populares do início dos anos 80. O jogo literalmente mostrava os mísseis chegando e você precisava bloquear os mísseis balísticos intercontinentais. Eu acho que isso era um reflexo da época. As pessoas tinham medo da bomba atômica nos anos 80. Destruir o inimigo com o apertar de um botão era tão emocionante na vida real quanto era no videogame. Hoje em dia, sabemos que o programa Guerra nas Estrelas fazia parte de um plano maior. Segundo os historiadores da era Reagan, ele contribuiu para o fim da Guerra Fria, porque foi investido tanto dinheiro em tecnologia que a corrida armamentista chegou a um ponto em que a União Soviética não podia mais financiar. Então ruiu. O fim da Guerra Fria e o desaparecimento de um velho inimigo também marcou o início de uma nova era no videogame. Os designers poderiam explorar outros cenários além das guerras e conflitos. A primeira geração de fãs de videogames tinha agora uma visão diferente do mundo. Por isso, designers emergentes como Peter Molyneux trouxeram uma nova perspectiva ao videogame em que o jogador dava o toque divino. Olha, vou ser sincero com você. O motivo verdadeiro da ideia de brincar de Deus veio da minha incompetência como programador. Porque existe uma coisa que todo programador sabe fazer, que se chama navegação. Serve para mover um personagem no jogo do ponto A para o ponto B. Eu era um programador tão ruim que não conseguia descobrir como fazer isso. Aí pensei, meu Deus, o que eu faço? Que complicação, não consigo fazer com que eles andem por aqui. Eles precisam de um caminho para se mover. Deixa pra lá, eu vou deixar o jogador elevar o terreno. Assim os homenzinhos podem ir para o seu lugar. E assim foi que nasceu a ideia. Outros designers, como Sid Meier e Will Wright, também deram aos jogadores uma perspectiva de cima para baixo e controle total nos jogos. A expressão God Game se refere ao tipo de perspectiva divina que o jogador tem. Ele é onisciente, todo-poderoso e tem que tomar todas as decisões importantes. Muita gente não tem essa capacidade na vida real, então proporcionar isso no game é diversão garantida. Jogos como Civilization e SimCity permitem brincar de Deus. O jogador toma várias decisões importantes. Eu acho os God Games interessantes porque esses jogos falam sobre administração, entende? Todo mundo passa por esse tipo de situação no trabalho, precisamos administrar projetos, administrar pessoas e tudo mais. E para passar o tempo, a gente pode administrar coisas muito mais complicadas, como construir uma cidade, criar uma civilização nova e coisas do gênero. Os God Games permitem que as pessoas vivam suas fantasias mais loucas.
Mais do que isso, a habilidade de ser Deus dá ao jogador a sensação de poder supremo, já que ele pode fazer escolhas que os outros jogos nunca haviam permitido até então. Mas os verdadeiros deuses são os designers que criaram esses mundos. E o primeiro passo foi construir uma cidade. A década de 80 foi uma era de transformações, marcada pela Guerra Civil em El Salvador, o massacre dos estudantes na China e a recessão mundial. Just going down and down and down, never stop. A década também testemunhou a queda da cortina de ferro. Mr. Gorbachev, open this gate. Os comunistas perderam para os capitalistas. E o muro que havia mantido milhões de pessoas sob ameaça durante mais de 40 anos, finalmente havia caído. Em um mundo cheio de incertezas, os jogadores encontraram alento em videogames que lhes davam total controle. Eu acho que as pessoas sentem atração pela fantasia de controlar sistemas, de controlar vidas, de controlar o incontrolável nos jogos, porque isso é viável. Não é? Na nossa vida existem tantos fatores que já são difíceis de entender, quanto mais de controlar. Enquanto o medo do Império Maligno se enfraquecia no mundo real, os videogames ampliavam a narrativa clássica do bem contra o mal em games cujas histórias tinham finais mais abertos, como SimCity, de Will Wright. Eu me lembro da época do lançamento. Eu não conseguia imaginar uma ideia mais chata para um jogo. Você podia simular, e isso já parecia chato, o incrível processo de povoar e desenvolver um ambiente urbano. E não tinha nada mais desinteressante do que isso. Parecia uma matéria de faculdade ou alguma coisa do gênero. Mas é claro que o Will é um gênio. O mais interessante do SimCity é a sua origem. Em 1984, Will Wright criou seu primeiro videogame chamado Raid on Bungling Bay, que até hoje ele considera um jogo idiota de bombardeio. SimCity evoluiu a partir de Bungling Bay. Para poder desenhar as ilhas do jogo, bolei um programa que me dava mobilidade para criar esse mundo. Eu construí um mundo que o jogador sobrevoava para bombardear, mas achei o processo de criação mais divertido do que o jogo em si. Por isso, eu resolvi aproveitar as ferramentas que eu havia inventado para mim mesmo e desenvolvi até chegar ao SimCity. Enquanto isso, novas regras políticas estavam se desenvolvendo no mundo, mas suas consequências demorariam a ser notadas. Por isso, videogames como SimCity ajudaram os jogadores a compreender melhor a complexidade mundial, permitindo que relações imediatas de causa e efeito fossem vistas no computador. Uma das coisas mais complicadas decorrentes das relações de interatividade e da imensidão do nosso mundo é que não dá para perceber as relações de causa e efeito. As pessoas votam, mas não sentem que têm voz ativa. As pessoas se esforçam para levar suas vidas de uma maneira ecologicamente correta, mas não chegam a ver os efeitos a longo prazo. É muito difícil perceber a relação de causa e efeito. E esses jogos satisfazem duas necessidades do jogador. A de participar de um sistema maior, mas também de controlar um sistema global muito amplo. Ao contrário da vida real, onde o progresso é penosamente lento e fadado à frustração, nos God Games, os resultados são dramáticos, reais e instantâneos. Esses jogos falam sobre a teoria do caos, sobre a emergência, sobre a ideia de que uma ação muito pequena pode ter consequências muito fortes. As escolhas que você faz no jogo determinam a aparência do game, o desenrolar dos acontecimentos e o resultado final. O sucesso de SimCity no final da década de 80 e início da década de 90 confirmou que os jogadores queriam jogos mais inteligentes. SimCity é considerado um jogo de pessoas inteligentes. Ele se tornou muito popular entre estudantes universitários no início dos